Eu me lembrei de uma história, cara, que eu queria contar, que o quanto a cabeça do ser humano é complexa. Existem vários vieses, né? Mas existe um grande viés que é um viés de pico-fim. É um viés de que as pessoas tendem a se lembrar somente do resultado final Uhum. e não se lembrarem do processo. Sim. É normal quando eu tive com alguns empreendedores aqui no meu podcast que relatam isso. Pô, são 20 anos sofrendo e esse ano eu dei certo, então todo mundo diz também. Aí é fácil, né? Seu pai, seu tio, né? Seu cunhado, seu sócio, sei lá. Todo mundo quer achar uma E tem desculpa sempre um A. para tirar o Mas. mérito, Aham. né? E A aí sorte. a senhora, pô, tá, mas também pegou esse ponto aí, ó. O cara tá há 20 anos, o ponto não dava certo. Aí quando ele dá certo, alguém diz, também com um ponto desse, não tem como dar errado. Então a gente tende a olhar para o fim e a gente tende a menosprezar. Mas a gente também tende a olhar para o fim e esquecer do que foi o processo. Sim. Eu vi uma palestra, não vou falar o nome, né, de quem é, mas estava falando sobre Estados Unidos, sobre imigração, sobre trabalho lá nos Estados Unidos. E aí alguém levanta a mão e diz: Olha, eu vim pelo México, um coiote, eu fiz assim, eu fiquei escondido, eu vim pelo. Atravessei lago, rio, dormi em lugar cheio de bandido e tal. E entrei nos Estados Unidos. E hoje, 10 anos depois, eu sou um empresário de sucesso aqui. E aí, nessa hora, todo mundo levanta e aplaude. Puxa vida, um cara de sucesso. Aí quem tá dando a palestra diz assim: olha que interessante. A pessoa comete uma série de crimes, porque entrar nos Estados Unidos de maneira legal é crime. Sim. Ah, mas é um país melhor, ok, mas é crime. Não deixa Não, de não ser deixa crime. de ser crime. Só que você levanta uma série de pessoas que vão aplaudi-la, Pelo resultado porque final. só vão olhar para o resultado. Então quer dizer assim, eu vou matar alguém, né? O dono de um banco, depois disso eu fico milionário. Ok, fiquei milionário, então todo mundo diz, muito bem. Peraí, mas eu não podia ter matado ninguém. Eu deixei uma regra crucial, eu deixei um valor crucial para trás em troca de um resultado. Mas é incrível como as pessoas te avaliam não pelo processo, nunca pelo processo, mas pelo resultado. E me parece que assim, o resultado meio que limpa a barra. Aham. Pô, o cara entrou nos Estados Unidos, cometeu um conjunto de crimes, mas prosperou, então tá tudo bem. Limpou a barra dele. Normalmente o resultado limpa a barra mesmo. Eu vejo muito isso em cases que a gente ouve por aí de pessoas que pisaram em uma série de outros pra conseguir chegar no topo. Mas sabe quando que que a cobrança chega? Na velhice, cara. O tanto de idoso que eu já conheci que vivia arrependido, frustrado por ter tido más ações ao longo da vida. E muitos deles, assim, milionários. E você olhava pros caras, uma infelicidade absurda. Quando não, a família mesmo abandonava o cara e o cara morria sozinho, mesmo tendo construído um baita de um resultado, entre aspas, aqui. E Às vezes, né, Zé, o cara não tem nada, só tem dinheiro. só tem dinheiro. É tão pobre que só tem dinheiro. Uhum. E aí eu quero trazer um ensinamento da minha terapeuta, Aline, inclusive um abraço pra ela que me ajuda a ser uma pessoa melhor, né? Ah, ela me traz uma técnica de mindfulness, que é o seguinte, em situações extremas que a gente é chamado a responder com raiva, que é o que o mundo hoje muitas vezes joga na nossa cara ali. A gente tem que agir com uma técnica que chama stop, é um acrônimo, né? Então, o S do stop é de parar mesmo. Então, primeira coisa, se você tivesse chamado uma situação extrema, você vai parar e respirar. Depois, o segundo, o T, é de take a step back. Então, dá um passo para trás. Volta uma situação anterior e fala, peraí, no frame anterior não tava assim, tava tudo certo. O que tá me fazendo, tá fazendo com que a minha alma se perturbe, com que eu me saia de mim mesmo. Depois o O é de observe. Observe o seu arredor e veja o que a tua reação agressiva vai causar ou pode ocasionar naquele ambiente. E por último, o P de preparar, né? Que aí assim você vai agir. Só depois disso. Isso, cara, na minha visão, auxilia muito as pessoas que estão numa situação de extrema crise ou que estão com uma raiva ali, prontas para serem reativas, prontas para serem agressivas com outros. Cara, usa essa técnica de mindfulness que eu tenho certeza que vai ajudar. E aí eu pego um gancho do que vocês dois falaram que é o seguinte: a gente tende a culpar os frames ou os fragmentos das situações que a gente vivencia. Nós não somos aquilo. E é um erro muito grande, é uma cilada do diabo a gente achar que a gente é aquele fragmento do tempo. Sim. Isso tanto quando a gente está num resultado positivo quanto no negativo. Mas no negativo eu vejo que é ainda mais evidenciado. E aí eu vou citar outra pessoa aqui que é o Fabrício Taveira. É um dos grandes amigos que eu tenho aí da vida e é um Conheci, gente. multi-atleta, né?
Ele é campeão, Rafa, de CrossFit adaptado. Ele é atleta top 2 do mundo, é brasileiro. Ele era atleta de MMA, e aí, eu não lembro o ano que foi, caiu uma estrutura de uma casa noturna na coluna dele e deixou ele paraplégico, né? Paraplégico, paraplégico. E aí o Fabrício conta nas palestras dele que a primeira lembrança que ele tem quando ele acordou do hospital eram as enfermeiras falando: Nossa, coitado, tão novo e já tá inválido. Isso martelou a cabeça dele, martelou, martelou. E aí ele foi treinando os braços, virou atleta de CrossFit adaptado. Hoje é vitorioso, vencedor. Inclusive, essa semana eu vi um vídeo muito massa dele fazendo remo, cara, utilizando as pernas, o movimento das pernas. Então, baita vitória, uma vitória atrás da outra. O Fabrício hoje consegue ficar em pé, tá recuperando os movimentos. Se Deus quiser, logo, logo volta. Amém. E assim, o grande exemplo que ele me traz é isso. Ele sempre falou: Eu não sou cadeirante, eu estou cadeirante. E olha o poder que isso passa pra mente, mas também para as pessoas que estão ao seu redor. E eu vi um vídeo do Instagram dele no remo, e depois vi um vídeo na última competição que ele disputou, de um cara vindo abraçar ele na torcida, na plateia. O cara abraça ele, chora e deságua. E aí ele conta que esse cara aí ficou extremamente emocionado, porque o cara falou: Eu não conseguia levantar da cama, velho, com depressão. E o cara não tinha problema nenhum físico. Eu não conseguia levantar da cama por depressão. Você me ajudou, porque ver a tua história me levantou. Olha o poder disso, né? Então, a gente não é o fragmento de uma situação ruim. Nós estamos numa situação ruim. Não significa que a gente precise permanecer nela, né? Isso para dinâmica empresarial, de vendas, de liderança, de investimento também fala muito alto. Isso que você falou é muito legal, Zé, porque eu percebo assim, é, às vezes no ambiente de negócios, de vendas, tem muitas empresas e pessoas que estão dentro da empresa que muitas vezes não se sentem, não sentem mérito de estar à frente de algo. E isso acontece muito até, por exemplo, na hora que eu vou passar um orçamento, a pessoa se sente, ela sente que quando ela vai receber o dinheiro de uma venda, ela vai oferecer, ela está recebendo um favor. E aí eu vejo que às vezes a gente tem um comportamento como colaborador ou como empreendedor, como empresário, que eu falo que é o seguinte: a gente tem que vender com verdade. A gente tem que vender com verdade. Mas às vezes as pessoas se apegam aos desafios e dificuldades e não ao propósito maior. Então eu falo assim que você que está aí numa empresa que às vezes tipo, você está vendendo e aí você vê que a empresa está tendo alguns problemas de qualidade com algum serviço ou produto e aí automaticamente você começa a falar assim: ah não vou vender isso porque a gente não está conseguindo entregar aquilo, a gente não tem por que vender um negócio que não funciona. Eu já vi muitos casos de vendedores e falarem isso dentro da empresa que estão. E aí eu falo justamente para olhar com empatia e com propósito. A empresa busca entregar, a empresa é honesta, porque se ela busca entregar e ela é honesta nisso, ali existe verdade. Você não vai vender um resultado, olha, é certeza que a gente faz isso. Não, ou que a nossa proposta de entrega é essa. Então, por exemplo, o caminho dos céus que Jesus sempre falou: olha, o caminho é você que vai construir. Você que vai percorrer o caminho, eu estou te dando o caminho. Então é você vender com muita honestidade, vender e comunicar isso realmente sendo verdadeiro, mas olhando para o que você tem como algo valioso. E aí eu vejo que, eu vi esses dias assim, a perspectiva é muito essa, assim. é, eu tenho uma passagem e falo assim: Zé Vicente, eu tenho R$ 20 aqui, você me daria R$ 5 por esses R$ 20? E aí você fala assim: Eu vi isso aí já. pô, lógico, é claro. Uhum. Por que não? Por que não eu faria isso? Qual que é a jogadinha? Qual que é a pegadinha, né? Eu falo que muitas vezes a gente tem que ter esse nível de confiança dentro do nosso ambiente, nós como pessoas e como profissionais. Porque isso também é um caminho de Deus, isso também é um caminho divino. E tem aquela dinâmica depois que ele faz: Você aceita os 20 ou você dobra e passa pra outra pessoa? É, Aí o cara: Não, dobra e passa pro outro, pra um terceiro. exato. Então assim, eu falo que muitas vezes nós como profissionais, além da gente tomar cuidado com os caminhos tortuosos que podem auferir e machucar outras pessoas, a gente tem que tomar cuidado com os caminhos tortuosos que vão nos ferir. Porque a gente julga o outro enquanto julga nós mesmos. Uhum. Então, olhe para o seu momento como profissional, como empresário, e se valorize. E se valorize, porque não se valorizar também é um caminho tortuoso. É um caminho depressivo. E quando você for comunicar, realmente se venda com confiança, respeite o seu momento, mas se venda com confiança. Jesus nunca mendigou. Jesus nunca mendigou o valor dele. Ele
se ele tomava um não de alguém, que alguém que não queria escutar virava as costas pra ele nunca se machucou por conta disso. Ele respeitou o momento da outra pessoa, mas ele estava ali confiante, forte, presente, sabendo do seu próprio valor e construindo a sua jornada. E aí eu vejo que nós também temos que trazer isso, porque nós não nos valorizarmos como profissionais, o nosso trabalho também é um caminho tortuoso.